Vamos falar sobre fontes primárias de energia. Fontes primárias de energia são os combustíveis fósseis, combustíveis nucleares, fontes renováveis como biomassa, hidrelétrica, eólica, solar e outras. Agora, na primeira aula, na aula de hoje, o que eu vou tentar fazer é mostrar alguns dados sobre a importância da energia e sobre o consumo de energia primária do mundo. Esses dados são disponíveis em vários locais, né? O que eu tenho usado são os dados que estão na internet, fornecidos pela BP. É interessante também quando você fala, né? Eu vou fazer uma sequência de exemplos e ir resolvendo problemas que a gente se coloca. Qual é o consumo de energia primária no mundo? Uma das questões que vem é sempre que esses dados podem vir em unidades diferentes, né? Os ingleses usam o BTU, a importância do petróleo faz que a tonelada equivalente de petróleo às vezes seja usada. Quando a gente fala de energia no corpo humano, a gente fala muito de caloria. Quando a gente fala de energia elétrica, a gente usa o terawatt-hora. Então, para juntar isso tudo, né, para botar uma unidade coerente, eu vou usar o MKS. O problema do MKS é que o joule é uma unidade de energia muito pequenininha, é o watt-segundo. Portanto, em geral, o joule vem acompanhado de uma potência de 10, mega, por exemplo, 10 a 6, giga, 10 a 9. E quando a gente fala de energia primária no mundo, em geral a gente usa exajoule, ou seja, 10 a 18. Precisa de um certo cuidado, né, nessa história de converter essas unidades. Vamos lá então. Essa é a curva, né? Essa curva, né, eu estou falando em exajoule. Nos últimos 50 anos, né, a projeção dos 50 anos do consumo no mundo de energia primária. Uma característica muito marcante, né, essa derivada positiva, né, nos últimos 50 anos, essa derivada que a gente vê desde o início do século passado. Né? Alguns professores, alguns cientistas afirmam, né, que a revolução industrial, né, a revolução dada pelos combustíveis fósseis, fez com que a população crescesse muito. Né? Passamos de 1 bilhão de habitantes para 7 bilhões de habitantes no século passado. Dizem também que é muito parecido com o que aconteceu na Revolução Agrária, lá atrás, 4 mil anos antes de Cristo. Transformamos, então, a energia produzida pelos alimentos em população. Então é muito marcante, é muito chocante esse crescimento, né, da ordem de 150 para 600, 4 vezes nesses últimos 50 anos. Agora, se a gente olha em detalhe essa curva, ela nos traz informações muito interessantes. Né? Por exemplo, se eu quiser falar qual é a taxa de crescimento anual do consumo de energia no mundo, a gente vê um gráfico completamente diferente. Né? Um gráfico cheio de altos e baixos, cheio de picos e vales, e a gente consegue enxergar, né, a primeira crise do petróleo, a segunda crise do petróleo, a gente consegue enxergar a crise, né, do subprime em 2008, né, então uma curva cheia de altos e baixos, e se você fizer a média dessa curva, você tem uma taxa de crescimento médio nos últimos 50 anos da ordem de 2,5%. Se a gente quiser filtrar um pouquinho, né, esses altos e baixos, em geral, fazer uma média móvel dá uma alisada na curva, e isso faz com que a gente consiga ver com mais clareza uma certa tendência. E eu tenho a tendência de dizer que a taxa de crescimento do consumo anual de energia está diminuindo, né? Está passando da ordem de uns 3% ao ano a 2% ao ano, o que, no meu modo de ver, é uma notícia interessante. Né? Talvez um dos maiores problemas atuais seja os problemas climáticos relacionados aos combustíveis fósseis, que estão relacionados com tudo isso que nós estamos falando, consumo primário de energia. Redução do consumo primário de energia é sempre uma boa notícia. Um segundo ponto, né? E aí? Como é que essa energia toda que nós consumimos se divide entre os combustíveis? Né? Então, esses três primeiros, né, são os três combustíveis fósseis, combustível nuclear, as hidrelétricas, as renováveis. Alguns autores botam essas duas juntas, nós vamos colocar elas separadas. E o retrato que a gente vê, né, dessa divisão do consumo é muito impressionante, porque mostra que
84% do consumo de energia primária no mundo se dá nesses três combustíveis fósseis: petróleo, gás natural e carvão. Certo? Quando a gente fala então de energia no mundo, a gente fala de combustíveis fósseis, né? E é essa a grande preocupação, né? Reduzir um pouco essa emissão de CO2, que nós vamos falar muito ao longo desse curso. A gente observa também que nós temos nuclear, hidráulicas, renováveis, uma parcela pequena, mas se a gente quiser comparar, né, a característica desse ano com a característica do ano passado, por exemplo, né, a gente pode perceber que são pequenas as modificações, mas a gente, somando esses três conjuntos, a gente sabe que em 2018 era 85% o total de combustíveis fósseis, agora virou 84%, então há uma tendência de redução, e quem está ocupando esse espaço claramente são as energias renováveis. Percebo que ela passou de 44,5% para quase 5%, então é um crescimento expressivo. Percebe-se também que em 2019 eu tinha 24% de gás natural, uma porção um pouquinho maior do que 18%, onde a porcentagem então, do gás natural era um pouquinho menor. Então há uma ocupação dentro dessa divisão dos combustíveis fósseis, há uma maior participação nítida do gás natural, que também, em termos de CO2, é uma coisa interessante. Agora, se eu quiser tirar uma foto um pouco mais atrás, ou bem mais atrás, por exemplo, de 73, é muito impressionante que aquelas três, né, nuclear, hidroelétrica e renováveis, são absolutamente desprezíveis. O peso do petróleo era gigantesco e a gente botou aqui um velho fator, que era a lenha, né? Naquele momento o mundo ainda usava, principalmente para cocção, né, para cozinhar, muita lenha. Então a biomassa era muito usada. Então ter diminuído o uso de lenha como fonte primária de energia também é uma notícia positiva. Nota que esses 16% do gás natural evoluiu bastante nesses últimos 40 anos. E aí, como é que essa energia se divide no mundo? Nós já vimos como é que a energia elétrica se divide no mundo, e aí eu usei exatamente os mesmos países, né? Os Estados Unidos, Brasil, França, Alemanha e China. E é esse que é o nosso resultado, né? Com a mesma série histórica, tudo ainda em hexajoule. Uma coisa que se observa é os Estados Unidos com uma certa constância, né, nos últimos 20 anos, a gente pode dizer. Os últimos 20 anos da China, um crescimento muito impressionante, uma derivada muito alta, né, um crescimento impressionante. Os três países, né, França, Brasil e Alemanha, com um consumo próximo, que a gente consegue ver nessa curva também, né, que é a divisão total da energia no mundo, 24% é para a China, 16% o segundo colocado é os Estados Unidos, e os três, alguma coisa próxima de 2%. Todos os dados vindos da nossa BP. E aí a gente pode, e evidentemente o que mais interessa é qual é o consumo per capita, né? É ver por habitante como é que essa distribuição da energia primária acontece. E se a gente olha o consumo per capita, as curvas mudam um pouco a cara. E eu mudei também, eu não botei os 5 países, eu botei aqui o consumo total per capita, então saiu nos últimos 50 anos de 50 para 75 gigajoule por habitante por ano. A gente observa que os países da OCDE, os países ricos, com uma postura, né, por habitante razoavelmente estável, os países pobres com um crescimento, mas ainda muito longe do padrão de vida, do padrão da qualidade de vida dos países ricos. Se há uma notícia boa nesse gráfico é que, lá em 65, a diferença do consumo dos países pobres para o país rico era da ordem de 7 vezes, agora é um pouco maior do que 3 vezes. Então, essa diferença está diminuindo e essa é a cara, esse é o gráfico dentro do nosso consumo por habitante. E aí, para terminar, uma brincadeira, né? Avaliar aonde, nesse gráfico aqui, né, em 2019,
aonde que a gente se instala, né? Nós estamos aqui nos pobres, aqui a gente está nos ricos e tal. E aí, como brincadeira, a gente faz qual o consumo anual de energia? Qual o seu consumo anual de energia? Evidentemente, as contas que eu fiz foi para o meu pessoal. E tem vários dados que a gente consegue colocar. Esses relógios, essas coisas que a gente vive andando, dizem qual é o seu gasto de energia por dia. Então eu estou dizendo, olha, eu estou gastando, eu estou consumindo alguma coisa em torno de 3.000 quilocalorias por dia. A energia elétrica é fácil de você observar, né? A minha conta mensal é 400 kWh por mês. O quanto eu gasto de gasolina também? É uma ordem de uns 20.000 km por ano. E considerei que eu faria umas 10 viagens por ano de avião, botando uns 10.000 quilômetros. Observe que cada um tem uma unidade diferente. Então, o primeiro passo é sempre fazer, como eu falei, a conversão, né? Quanto que vale uma caloria, quanto que vale um quilowatt-hora, quantos megajoules tem um litro de gasolina ou de querosene, quanto é o meu consumo do meu carro, qual é o consumo do avião por passageiro. Então, essas coisas todas você colocando numa tabela, você observa que o grosso do meu consumo pessoal de energia está nos combustíveis fósseis. Estaria mais ainda se a nossa eletricidade fosse gerada por carvão, como é feito no mundo inteiro. A parcela de comida é desprezível. Outro dado interessante aqui é que a quantidade de energia que eu gasto por ano, né, é da ordem de 4,6 gigajoules, que é um valor interessante, principalmente se a gente compara com a quantidade de energia contida num barril de petróleo. A gente vê que um homem, né, durante um ano, tem a energia equivalente a 4,6 gigajoules e 3 homens equivale a 2 barris de petróleo, o que mostra a importância do petróleo. É sobre o petróleo que nós vamos falar na próxima aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.